Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós estamos no meio de uma guerra, e essa guerra iniciou quando nós nascemos, né? Quando a gente nasce, já está nessa guerra. Nós estamos no meio de uma guerra que iniciou antes da gente nascer. Quando a gente nasce, a gente já está nessa guerra. Se a gente para não lutar, a gente já está na guerra, porque a omissão é algo que vai trazer um resultado para essa guerra. Então, se a gente luta de um lado ou de outro, a gente já está nessa guerra, porque é a guerra espiritual, é a guerra que foi iniciada pelo inimigo de Deus quando trouxe a desobediência para o homem, né? A desobediência para Deus, onde o homem deu ouvido à palavra do inimigo de Deus e desobedeceu a Deus e se afastou de Deus através dessa ação, né, de atender, de acreditar na palavra do inimigo de Deus, de menosprezar aquela palavra de Deus que tinha dito: pode comer de todos os frutos desse jardim, menos daquela árvore. No dia em que comer daquela árvore, certamente morrerá. E aí o inimigo de Deus falou que era o contrário, que se eles comessem daquela árvore, não morreria, mas eles teriam os olhos abertos ao dom da ciência, da sabedoria, iria desenvolver as tecnologias, iria fazer muitas coisas por si mesmo e iria ter uma vida bem agradável. E aí o homem se envolveu com isso, na verdade a mulher, e acreditou nessas palavras, e aí iniciou-se essa guerra. Quando nós nascemos, já estamos nessa guerra. A guerra é essa, que vai findar. Essa guerra vai acabar quando Jesus voltar para separar o joio do trigo, acabar com toda iniquidade e governar a terra a partir do reino dos céus. E aí quais são as armas dessa guerra? O inimigo de Deus, ele usa o desânimo nas pessoas, ele usa o apego a muitas coisas que não vai dar uma segurança eterna, não vai trazer a paz. São confortos, são segurança, são coisas descartáveis, passageiras, aquilo que o inimigo de Deus traz, né? Às vezes, momentos bons, as pessoas acreditam que aquele momento é bom, que é curtição, que é bebedeira, que é não sei isso, que é aquilo, que está alegre, que está feliz, que a vida é boa, mas depois vem a tristeza. Então, é isso as armas que o inimigo usa, né? O desânimo para as pessoas não querer levar a vida à frente. As pessoas, muitas vezes, elas tendem a dizer: não, para que eu vou trabalhar se eu não estou conseguindo ter uma vida melhor? E aí desanima de todas as coisas, de ter plano, de fazer plano para a sua vida, de sonhar, e até desânimo de seguir a Deus, né? Da esperança em Deus, a esperança nas promessas de Deus. Muitas vezes as pessoas desanimam de esperar, de acreditar. Por quê? Porque o inimigo de Deus vai colocar no nosso coração muitas coisas que vai fazendo a gente perder o tempo, desviar, né, do foco, desviar a nossa atenção, a nossa expectativa que a gente tem em Deus. Isso são as armas que ele usa. E ele usa com todas as pessoas. Então, a gente tem que estar a todo momento se alimentando da palavra de Deus, que é, na verdade, a gente estará se alimentando e a gente estará usando também, né, as nossas armas, as armas de Deus, as armas nessa guerra. Quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, quando a gente está colocando em prática a palavra de Deus, quando a gente está pregando, quando a gente está buscando fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, em todos os sentidos, né, baseado na palavra dele, a gente estará usando essas armas que ele nos deixou. Quando Cristo veio, ele falou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E a espada é essa, é a esperança nas promessas de Deus, nas bem-aventuranças, que não são para agora. Agora, esse tempo que estamos vivendo, no mundo, nesse sistema de coisas, teremos aflição. Foi o que Jesus falou. E aí, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele diz. E aí, é só mais um tempo, a gente tem que atravessar até o final, porque ele tem recompensa para aquele que atravessar, que perseverar e
e até o fim, né? Até do outro lado, lá onde ele está lá esperando para trazer os resultados, né, daquilo que a gente plantou com nossas ações, com a nossa fé, com as nossas obras, com a nossa vida, com o nosso comportamento aqui perante as pessoas, perante o mundo e perante Deus. Então, nós estamos nessa guerra e para lutar, muitas vezes, lutar significa perdoar, muitas vezes significa oferecer outra face, muitas vezes significa aceitar que a gente perdeu alguma coisa, porque a gente perdeu coisas que são passageiras. A gente não perdeu aquilo que Deus pode dar, só Deus pode dar, que é a vida eterna. A gente não perdeu, por mais que a gente morra, perca a nossa vida aqui, por mais que a gente seja conduzido por um poderoso, seja induzido pelas coisas do mundo, se a gente resistir, a gente estará lutando nessa guerra. Então, se um poderoso vier com a imposição para que a gente se ajoelhe diante de uma estátua, como fez os israelitas no rei Nabucodonosor, nos reis da Babilônia, que construíram uma grande estátua e os rapazes tinham que se ajoelhar diante da estátua e não podia adorar os deuses dele, que era o Deus invisível, mas tinha que adorar aquele. Eles resistiram. E eles até tinham medo, se perdesse a vida, mas eles não perdiam a vida eterna, porque só Deus pode permitir que eles percam. Então é isso, a gente tem que continuar lutando nessa guerra até o fim. Quem está vivo está nessa guerra, e aí lutar é a gente atravessar todas essas dificuldades que a gente encontra no caminho, essa vida moderna atrativa que induz, que captura, que cativa muita gente, que muita gente se perde, atraído por coisas, por ofertas atrativas, que muitas vezes são coisas que foi construída para enganar, né? Foi por obra do inimigo de Deus. Muitas coisas que são bonitinhas, às vezes, são só para enganar as pessoas, e elas se apegam, a coisas feitas pelo homem, e o homem fez muitas coisas por influência do inimigo de Deus, porque o homem muitas vezes está longe de Deus, porque ele está tão ocupado com as coisas do mundo, que ele acha que é normal, que ele vai cada vez mais se acostumando com as coisas do mundo moderno, e aí muitas coisas que ele constrói são coisas mundanas. E muitas dessas coisas os homens vão gostando de modificar e muitas coisas são leis que eles criam, são religiões, muitas vezes sem ser baseada nos princípios de Deus, e aí estará construindo ali a arma, e ali ele está contribuindo nessa guerra, né? Contribuindo para o inimigo de Deus. Muitas vezes as pessoas que são os falsos profetas, aqueles que vêm para enganar, aqueles que vêm para tirar a atenção das coisas de Deus, as idolatrias, todas as coisas que Deus abomina, tudo isso são armas do inimigo de Deus nessa guerra. E aí muitas vezes a gente passa desapercebido, né? Se a gente não procurar ouvir a palavra de Deus, procurar entender, pedir sabedoria para entender a palavra de Deus. E Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se a gente teme a Deus, se a gente espera nele, a gente já está começando a ter sabedoria. A gente já está usando as armas que Jesus deixou. Ele falou, eu vou para junto do Pai, mas deixo aqui a minha paz. E a paz dele é a palavra de Deus. São essas armas que ele deixou, que é a sua palavra, que é o evangelho, que é aquilo que a gente vai utilizar para vencer essa guerra. Assim como a espada que ele disse que trouxe também é essa palavra. A espada é a sua palavra, que a gente vai usar no mundo, né? É oferecer a outra face, amar os nossos inimigos, fazer coisas que a gente sabe que não é para sempre, é apenas para todo mundo perceber que existe um outro lado, existe outra forma de viver, existe essa forma que Jesus veio mostrar, esse comportamento humano, que é um comportamento perfeito, que agrada a Deus, que a gente pode tentar imitar, procurar, e um dia a gente vai estar revestido dessa glória que vem de Deus, e aí a gente dificilmente vai errar, e essa guerra terá chegado ao fim,
a gente não terá mais o sofrimento, nem a dor, nem o medo da morte, nem nada daquilo que nos aflige, que nos deixa triste, com medo. Por quê? Porque essas coisas já passaram, essas coisas vão passar e vai vir o reino dos céus. Mas por enquanto nós estamos nessa guerra, nós estamos em uma guerra espiritual. A vontade de Deus contra o inimigo de Deus. Deus está permitindo por um tempo, por isso a vontade do inimigo de Deus está sendo colocada em prática. Por isso que nós temos também que levar o evangelho, fazer aquilo que Jesus pediu, ir pelo caminho 2 a 2, pregar a todo momento, pois isso nós estaremos lutando nessa guerra. E aí estamos fazendo a vontade dele, e é isso que ele espera de cada um de nós.